Saudamos a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir desse momento, estamos entrando com a live dos amigos ao vivo. Hoje, segunda-feira, agora são 9 horas e 18 minutos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou aqui na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, para a transmissão, a live dos amigos com o tema O Diabo é Real. Vou estar saudando agora também o meu amigo Fabiano Soares, que está lá na Califórnia, que vai estar falando juntamente conosco neste momento, deixando a sua saudação. Paz de Cristo, irmão Fabiano. A paz de Cristo Jesus, pastor Diego, nossos amigos, irmãos que estão aqui conosco, conectados, né? Mais uma live dos amigos aí depois de alguns meses sem ser possível, né? Já estamos aqui de novo, para a glória de Deus. E hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante, né? Fique aqui conosco, amém, para junto aprendermos da palavra de Deus, marque uma pessoa, né? Ajude a compartilhar para que essa palavra alcance mais vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amigo internauta que está chegando agora, nossos amigos que estão ligando neste momento no Facebook ou no YouTube, compartilhe essa live, curta, comente, participe também. Nós queremos colocar o teu comentário aqui dentro dessa participação. O nosso amigo Fabiano Soares vai estar lendo neste momento o versículo da Bíblia, o qual nós vamos estar falando nesta live com o tema O Diabo é Real. Será uma live temática nesta noite. Amém. Um versículo aqui, pastor Diego, que é fundamental, que está em Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, né? É a Gênese, a origem, dentro da história da humanidade, como o mal personificado como o diabo, né? Satanás começou a trabalhar para destruir a história da humanidade com Deus, o relacionamento do homem com Deus. Então, assim diz a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu quero ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Glória a Deus. Meus amigos, nós vamos começar com o primeiro comentário. O evangelista Fabiano acabou de falar sobre o livro de Gênesis. Eu sei que o tema não é agradável, tem algumas pessoas que não gostam nem de mencionar a palavra diabo. Até mesmo algumas igrejas, elas não gostam de falar, trocam a palavra diabo por inimigo. Mas nós dizermos que ele não existe, nós falarmos que ele não é real, nós dizermos que ele não faz parte do contexto bíblico seria uma grande negligência. Nós não olharmos para os seus desígnios e eliminar a sua obra maléfica dentro das Escrituras, o qual conta a história para que hoje nós nos prevenimos contra as artimanhas, contra as suas astúcias, seria totalmente, da nossa parte, muito leviano. Porque de Gênesis até o livro de Apocalipse, ele aparece como um grande personagem. Esse personagem que aparece como inimigo de Deus, como inimigo do povo de Deus, como tentador, destruidor, ladrão. Ele tem vários adjetivos negativos na palavra. Negá-lo a sua existência, negar a sua obra, seria negar também o que Cristo veio fazer na terra. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se ele veio para desfazer as obras do diabo, logicamente, Satanás é um ser existente, é presente, e nós precisamos falar da sua obra e do que ele faz. Existe um ponto na nossa live que nós estamos mencionando como título, O Diabo é Real. E quando nós mencionamos que o diabo é real,
A maior doutrina que o diabo tem é parecer que ele não existe. Esta é a maior doutrina. Jesus, você tem que crer nele. A palavra você tem que crer, senão não adianta nada, não tem eficácia. Mas o diabo é o contrário. Se você não acreditar nele, se você não acreditar na sua existência, para ele é melhor ainda. Porque a sua doutrina é te convencer que ele não está ali. Porque para ele operar não precisa de confissão. Para ele operar não precisa fé. Para ele operar não precisa nada disso. Basta você renunciar às coisas de Deus e até mesmo acreditar que ele não existe e entregar tudo pela sorte e pelo destino. Então, primeiramente, eu creio que nós temos dois públicos que estão nos ouvindo. O primeiro deles é um público já cristão, que muitas vezes tem os desígnios do maligno como uma maneira muito longe da sua vida, uma maneira até mesmo, vamos dizer assim, não dando caso à sua obra. Meu irmão, quero dizer para você uma coisa, para começar a live aqui, nessa introdução, como o tema de hoje é importante. Você é melhor que Jesus? Você é maior que Jesus? Ele tentou Jesus 40 dias no deserto. Ele entrou no templo onde Jesus estava. Por que ele não vai tentar contra a tua vida? Você é maior, melhor do que isso? Se ele tentou o próprio Cristo, como não tentaria a nós? Se ele tocou em Jó, que era reto, íntegro e temente a Deus, por que não tocaria em nós? Por que não haveria uma guerra sobre nós? Se Paulo um dia disse que havia um mensageiro de Satanás que estava tocando nele, e nós como é que ficamos? Um dia eu vi um pastor pregar numa igreja que o diabo não passava nem perto da sua igreja, não entrava nem nas portas da sua igreja. A impressão que eu tinha é que naquele momento ele fez a maior obra que o diabo tinha vontade que ele fizesse. Foi desprezar os desígnios de Satanás, o qual a Bíblia diz que nós não podemos desprezá-lo. Então, o tema de hoje, na minha introdução, é dizer para você que é muito importante você ficar aí. Porque talvez alguns problemas que você está passando, algumas dificuldades, é muito melhor nós conhecer o nosso inimigo, saber a sua obra, as suas astúcias, para que nós podemos nos prevenir contra ele. Uma das grandes estratégias de guerra é conhecer o adversário. E conhecer o adversário nos dá muito mais força, muito mais sabedoria para que a gente possa lidar com essas situações. Meu amigo Fabiano Soares. Verdade, pastor Diego. Nós precisamos entender que Satanás, os demônios, são seres espirituais com inteligência, com personalidade, com capacidades e poderes. Eles têm poderes, sim, poderes evidentemente limitados. Não é incomparável, o nosso Deus, ele é todo poderoso, né? Mas lhe restaram poderes aos quais ele usa para destruir a humanidade. O diabo não consegue destruir a Deus. Logo, qual é o plano, o projeto dele? Destruir a quem Deus ama, a quem Deus mais ama. Isto é, Deus entregou o seu Filho único em função da salvação da humanidade. Deus ama a sua criação, né? O ser humano, a coroa da criação de Deus. Deus quer resgatar, redimir o ser humano. Como o diabo não pode destruir e matar Deus, ele tenta destruir o relacionamento do homem com Deus, tenta destruir a vida do ser humano. Do grego, né, diabolos, a palavra grega usada na escritura, né, que é como nós traduzimos diabo para o português, significa o acusador, o caluniador, né, aquele que calunia, que chega diante de Deus para afrontar. Inclusive, o diabo, Satanás, ele chegou diante do Senhor para acusar Jó, diante da presença do Altíssimo. Como que ele não pode se aproximar de uma parede de uma igreja, de um templo de uma igreja? Tu entende? A questão não são paredes, que o diabo não é impedido de entrar em paredes, em portas. Não, ele é impedido de entrar num templo, isto é, numa pessoa que é cheia do Espírito Santo, em alguém que tem aliança com Deus, né? Nós somos templo e morada do Altíssimo, então o diabo ele não entra na vida de quem tem uma aliança com o Senhor, que vive de acordo com a palavra de Deus. Agora, onde ele pode chegar, ele pode acessar a qualquer lugar em que Deus lhe permita. Então, meus amados, esses textos, eu tenho 3 textos aqui, pastor Diego, bem interessante. Um deles era esse mesmo que eu iria ler de introdução, esse que eu li.
no Jardim do Éden. Conta a história em Gênesis capítulo 3, como o diabo entrou na história da raça humana, né, como iniciou a interferência dele. Nós sabemos, né, nós não vamos aqui nos ater, a menos da minha parte, de trabalhar a história da origem lá. Ele era no céu, resumidamente aqui eu acho importante falar muito rápido, ele era chamado de Lúcifer, né, anjo de luz, esse era o nome dele, quando vivia na presença do Senhor, era um anjo mais belo, mais poderoso, enfim. Mas ele se corrompeu, né, o coração dele foi corrompido, desejou ser igual a Deus, ter a glória de Deus, ter a honra de Deus, tomar o lugar do Senhor, e foi expulso do céu. E nessa ocasião ele conseguiu convencer uma grande quantidade de anjos, ao qual também foram amaldiçoados e lançados para fora da presença do Senhor, lançados para fora do céu. Então, ele se apresenta, né, ele usa uma serpente, né, ele entra dentro de um animal, e Deus dá uma ordem para Adão, né? E diz: coma de todas as árvores, de todos os frutos, mas não da árvore do bem e do mal. Então aqui nesse versículo, né, como nós vemos aqui no final do versículo de número 1. E esta disse a mulher, a serpente, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Aqui Eva falou aquilo que o Senhor tinha ordenado, a orientação do Senhor: não coma dessa árvore. E aqui o diabo entra então com a sua astúcia, com as suas palavras mentirosas. Aqui, da primeira vez que ele entra na raça humana, tentando enganar o homem e tirá-lo do centro da vontade do Senhor. Versículo de número 5. Porque Deus sabe que o dia... versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui a serpente, né, Satanás, já chamou Deus de mentiroso. Certamente não morrereis. Não é isso como Deus está dizendo. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus disse: vocês vão morrer o dia que comer essa árvore, não comam. E ele disse: não, isso não vai acontecer, não é verdade. Deus é um mentiroso. E ele, junto com a mentira, ele traz um conteúdo, né, a mais aqui, trazendo mais informações. Então, qual é o objetivo dele? Desde esse primeiro instante da interferência dele na raça humana, nós percebemos que o objetivo dele aqui é fazer Adão e Eva desacreditarem da palavra do Senhor, fazerem eles desacreditarem daquilo que sai da boca de Deus, desacreditarem que Deus é Deus que diz a verdade e nele não há mentira. E esse princípio diabólico, meus amados, nós precisamos ter em mente que o Satanás continua trabalhando até hoje. O pastor Diego falou de forma muito sábia: nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Jesus, mais do que nenhum outro na Escritura, falou sobre o diabo, falou sobre o inferno, falou sobre as astutas artimanhas do inimigo. Jesus nos alertou há muito na Escritura, muito sobre esse conteúdo que saiu da boca de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o nosso adversário, o nosso inimigo, as suas artimanhas, para estarmos preparados contra as artimanhas dele, para estarmos prevenidos contra os laços e as setas que ele possa tentar jogar contra a nossa vida. Nós vemos hoje, pastor Diego, nos meios acadêmicos, quais são os objetivos de muitos ensinadores: tentar desacreditar os jovens e as pessoas da palavra de Deus. No meio científico, nós vemos muitos cientistas tentando fazer que as pessoas desacreditem de uma realidade espiritual, de um Deus pessoal, de um Deus que é uma personalidade real. Então, em todas as áreas, na televisão, no cinema, na música, nas artes, há uma instrumentalização do diabo para tentar fazer o que ele tentou fazer com a Eva aqui. E nesse caso, com a Eva, ele conseguiu fazer a Eva desacreditar da palavra do Senhor. E o diabo, nestes dias, mais do que nunca e cada vez mais, sabendo que o tempo dele final se aproxima, ele quer tentar fazer as pessoas desacreditarem da palavra do Senhor Jesus, da palavra de Deus, da palavra do Pai revelada pelo Espírito Santo e que chegou às nossas mãos. Pastor Diego. Glória a Deus. Vamos mandar um alô, Fabiano, para os nossos irmãos, nossos amigos
que estão juntamente conosco aqui na live. Vamos começar pela primeira pessoa que falou com a gente, a irmã Josiane, lá da cidade de Montenegro, esposa do irmão Edson, nossos irmãos da nossa igreja, que são umas bênçãos. A irmã Josiane, Deus te abençoe, irmão Edson, também participando, a irmã Tatiane, um grande abraço, irmã Tatiane, uma irmã que está há muitos anos na igreja com a gente, lá em Taquari, seu filho, o irmão Yuri, a mãe, a irmã Arlete, aí participando juntamente conosco aqui na live dos amigos. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Estavam junto conosco no culto ontem à noite na cidade de Taquari, também participando meu amigo pastor Júnior Silva, nosso irmão, nosso pastor lá da cidade de Montenegro, nosso irmão, nosso amigo, colocando que está com saudade de nós também estamos com saudade de ti aí, meu irmão Fabiano e eu estamos com saudade de ti também. Te lembra dele, Fabiano? Um irmão estava sempre na igreja lá junto com a gente, dando glória a Deus, lá de Montenegro, era o motorista do nosso ônibus lá também. Amém, meu querido. Um forte abraço para ti, meu amado irmão. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um que está aí na live dos amigos, pedindo para você compartilhe, curta. A live está recém começando. Você nos ajuda muito marcando as pessoas, como a irmã Josi tem marcado já algumas pessoas ali para que elas vejam a live. Também você pode compartilhar nos seus stories, você pode compartilhar nos seus grupos que você tenha, e assim você está ajudando que a live dos amigos vá ainda mais longe. Então participe conosco em nome de Jesus Cristo. Aí também participando agora a irmã Aline, ali da cidade de Capão da Canoa, nossa irmã, congrega com a gente aqui também na cidade de Tramandaí. Que Deus abençoe a irmã Aline, a sua família, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com a live com o tema O Diabo é Real. O diabo é real e o que ele mais quer é que as pessoas pensem que ele não existe. Ele tem um dos títulos dele que ele recebe é como pai da mentira. E como pai da mentira, ele é mentiroso, não se afirma na verdade. E uma das mentiras que ele conta é que ele não existe, que ele não está ali, que são acasos, que são coincidência. Porque no momento que uma pessoa olha e ela descobre que tem uma doença, ela vai procurar o remédio para curar aquela doença. Ela sabe que existe remédio para curar uma doença. Quando você tem uma dor de cabeça, você vai lá, toma um remédio, um paracetamol, uma cibalena para passar dor de cabeça. E quando você descobre que tem um agente do mal trabalhando na sua vida, você vai buscar um remédio. E ele não quer que você busque esse remédio. Então o que ele faz? Ele faz de conta que não é ele o causador, que é outro problema. Ele tenta colocar que é algo natural, que é algo da psiquiatria, da psicologia, que isso é uma... Por quê? Porque você vai procurando as medicações erradas. Você vai procurando as portas erradas. Ele não quer que você procure a porta certa. Quando eu vim para a igreja, eu tinha 19 anos, faz algum tempo já, eu vim por causa disto, porque eu entendi que o problema meu era espiritual. E quando eu vi que o meu problema era espiritual, eu entendi que problemas espirituais só podem ser combatidos com armas espirituais. Amém. Não se pode combater problemas espirituais com remédio de laboratório. Não dá, não tem como. E quando eu entendi que o meu problema era espiritual e eu fui buscar as armas espirituais para resolver os problemas, ali houve uma conversão. Porque, meu amigo, a Bíblia diz que as armas em Deus são poderosas para a destruição de fortalezas e aniquilação de sofisma. Quem é que faz essas fortalezas? Quem é que coloca um sofisma? Quem faz isso? Ele faz isso. Salmo 91 diz, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Quem bota esse laço do passarinheiro? É ele, o diabo. Então, desprezar ele é uma inconsequência. Por isso eu quero falar para você hoje. A Bíblia diz em João capítulo 10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é a sua obra. A sua obra é ser o pai da mentira e nunca se afirmar na verdade. Desde a sua rebelião em Gênesis, que ele engana a Eva, o primeiro ser humano da terra, ele vai e ilude ela, engana ela. Ele não vem com um chifre, tridente na mão, fogo nas narinas. Não, pelo contrário. Voz macia, uma palavra persuasiva, uma fala muito mansa e tranquila, dizendo para Eva contrariar aquilo que Deus estava falando. E ele, sem tocar em Eva, sem pegá-la pelos cabelos, sem dar uma rasteira, sem botar uma arma na cabeça dela, mas com suas palavras, ele conseguiu persuadi-la a se levantar contra o Criador e desobedecer tudo que Deus tinha dito. A Bíblia diz que Satanás, ele se veste de anjo de luz para tentar enganar.
Então, a primeira verdade que eu preciso dizer sobre o pai da mentira: ele nunca virá como você pensa ou como os gregos colocavam ele, de uma maneira como fosse um dragão, como se fosse algo soprando fogo. Capaz, ele nunca faria isso. Porque a pessoa, então, não acreditaria ou, na hora, sairia fora daquilo ali. Mas ele vem vestido de anjo de luz para tentar enganar. Ele vem mansamente. Ele enganou a Eva, porque Eva olhou e achou que era bom aquilo ali. Quando Eva olhou ele falando e conversando, achou que aquilo era convincente. Por isso eu quero dizer para você, hoje Satanás, o maior instrumento que ele usa são falsas religiões. O maior instrumento que ele usa são bondades misturada com Deus. Não, fulano é tão bom, faz tanta coisas boas, ele é de Deus. Não, mas essa igreja ou esta religião, ela doa coisa para os pobres, ela ajuda os pobres, ela ajuda as pessoas carentes, então ela é de Deus. Não, aquele homem lá, o que ele falar é de Deus, porque ele é uma pessoa muito boa. Meu irmão, a Bíblia diz, Paulo disse, que não é por obras, não é por ser bom, não é por realizações humanas, pelo contrário, muitas vezes por trás de tudo isso está um ser se fazendo de anjo de luz, para que você compre com os teus olhos uma situação, e por trás daquela compra com os olhos vem uma doutrina como uma bandeja para você se alimentar. Porque foi isso que ele fez com Eva. Ele chegou com Eva, se apresentou, colocou o fruto da árvore da vida e disse para Eva: coma. E ela comeu, porque ela achou que era convincente, porque ela achou que a proposta era boa, porque ela achou que o que ele estava falando fazia sentido. Então, cuidado, nem tudo que faz sentido é de Deus, nem tudo que tem aparência de anjo, de luz, é de Deus. Por isso a Bíblia diz, Paulo falou, provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Jesus disse que você vai conhecer os espíritos com o passar do tempo, quando ele manifestar os frutos, não as folhas. As folhas é a aparência. O fruto, ele vem com o passar dos anos. E às vezes nós não temos paciência, julgamos apenas pela frondosa árvore de folhas e já compramos ela como se fosse frutífera. Então tenha cuidado, analise muito quem você ouve, quem você acredita. Nós estamos hoje num campo minado que é a internet. A internet está cheia de falsos profetas, que são homens usados pelo diabo. A internet está cheia de religiosos, doutores, teólogos, homens que falam de Deus sem conhecer a Deus. Que por trás disso há um espírito que a Bíblia fala que é diabólico, aonde ele ajunta pessoas que têm comichão nos ouvidos para ouvir as suas palavras. E hoje não se escandalize de alguns lugares estarem cheios com palavras onde o homem é o centro de tudo. E na verdade, aonde nós vimos que o diabo não está operando, é onde Jesus é o centro de tudo. Mas aonde ele coloca o homem centralizando, ali já começa a operar o poder das trevas. E muitas pessoas no dia de hoje, elas formam para si doutores, formam para si palestrantes, porque elas têm essa comichão nos ouvidos, de juntar para si mestres, para falar justamente aquilo que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz que esta doutrina que haveria nos últimos tempos, por trás dela, está quem? O diabo, irmão Fabiano. Verdade, pastor Diego. É bem triste, muito assombroso, é muito tenebroso o que nós vemos em nossos dias. Nós vemos um grande trabalhar violento do diabo em todas as áreas humanas, mas as redes sociais são um meio em que Satanás tem tido muita eficácia usando pessoas. Não é o objetivo da live aqui, não vamos falar sobre isso, né? Mas se nós formos ver a quantidade de falsos pregadores, falsos mestres, pessoas com interesse errado, totalmente errado, com o coração totalmente corrompido, pregando o evangelho por motivações falsas, enganando pessoas, usando de emoção e várias coisas. Mas quando nós que conhecemos a Escritura, meus amados, vemos essas coisas, e isso se multiplicando numa velocidade assombrosa, ao mesmo tempo que isso é triste, né, isso não nos alegra, isso traz confusão, ao mesmo tempo nós olhamos para cima e sabemos que a nossa redenção se aproxima. Olhamos para cima e sabemos que o mover do diabo, as ciladas dele, todo esse trabalhar dele,
Então, é momento de fortalecermos mais no Senhor e na sua palavra, aquilo que é santo, santifique-se mais. Deixe o ímpio no seu caminho, deixe o mentiroso no seu caminho, deixe o falso profeta seguir o seu caminho. Deus entrega a cada um segundo, né, o que eles trilham. Mas o nosso ponto aqui, falando sobre isso, pastor Diego, antes de passar para um outro ponto aqui, eu quero ler o último versículo sobre esse trabalhar do diabo de tentar tirar a palavra do Senhor dos corações, tentar desacreditar dos corações que a palavra de Deus é a verdade. Lucas, capítulo 8, versículo 11 e 12. Aqui Jesus está explicando a parábola do semeador. E diz assim no versículo 11, Jesus falando, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. A palavra é colocada como semente no coração, mas depois vem quem? O diabo. É muito triste, é lamentável, pastor Diego, né? Pessoas nestes dias que fazem brincadeira com o diabo. Não quero nem imaginar um cristão, né, um nascido de novo, levando isso na brincadeira, este assunto, mas os ímpios, muitas vezes, aquela pessoa é o diabo, aquela outra pessoa é o Satanás, né? Não, isso aqui acontece alguma coisa, não, é o diabo que fez isso na minha vida, né, de uma forma leviana, tendo no coração deles totalmente que o diabo não existe. E é lamentável, porque o coração deles foi cegado pelo próprio diabo, para que eles não creiam que ele é real. E como o pastor Diego disse, esse é um dos grandes objetivos do inimigo. Porque uma vez que você entende que ele é real, que você abre o coração para a Escritura, o Espírito Santo te mostra a realidade do mundo espiritual, você leva a sério, você leva isso como algo seríssimo, a realidade espiritual, a tua vida espiritual, a tua eternidade. Mas uma vez que para ti este assunto é uma brincadeira, eu sou um habitolado, eu sou um religioso que creio em um livro qualquer, a história do diabo para você é só uma piada, talvez, não mais do que isso, entende? Mas para quem conhece o mundo espiritual, sabe que isto é muito triste, é lamentável, porque é assim que o diabo quer, as pessoas caminhando rumo ao inferno, acreditando que ele não existe, que ele não é real. E outra coisa, pastor Diego, um outro ponto aqui, eu quero ler em Marcos rapidamente aqui, já passar para o pastor Diego já em seguida. Marcos, capítulo 5, do versículo 2 ao 9, nós vemos que os demônios, eles possuem, dominam o corpo de pessoas, dos incrédulos, de pessoas que não têm uma aliança com Jesus. Eles têm poderes limitados, mas muitas capacidades, e eles fazem esse tipo de coisa. Eles dominam aquele que está debaixo da sua escravidão. Veja bem o que diz aqui, Marcos, capítulo 5, versículo 2 ao 9. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim o texto, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Está falando aqui, grilhões, está falando de correntes, é uma linguagem que significa correntes. Ninguém podia o amansar, acalmá-lo, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, ele se machucava. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aqui tu já pega qual é o espírito que anda trabalhando no coração, na mente das crianças, dos jovens e adolescentes para se cortarem e se machucarem. Aqui tu já entende qual é o espírito. É o mesmo espírito que trabalha há milênios. E estava na vida deste jovem. Porém, quando viu Jesus ao longe, este homem que estava endemoniado correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, te peço por juramento, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo.
E aqui Jesus segue dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião é o meu nome, porque somos muitos. Né? Legiões de demônios são uma quantidade enorme dentro de uma pessoa, habitando dentro de uma pessoa, mantendo ela cativa, mantendo ela presa, dominando a mente dela debaixo de uma escravidão, conduzindo a pessoa a pecados, a vícios, a prazeres, a mentira, ao ódio, a falta de perdão, a pornografia, a feitiçaria, a tudo que entristece a Deus, tudo que afasta Deus do ser humano. Espírito, por exemplo, de adivinhação, e aqui, pastor Diego, eu já lhe passo novamente, nós temos aqui, meus amados, um texto em Atos, capítulo 16, do 16 ao 18, só 2 versículos eu vou ler aqui. E aconteceu que, indo após a oração, não saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. O espírito imundo sabia que o espírito que estava dentro do Paulo e dos que estavam com ele era o Espírito Santo, que eles eram servos de Deus, e declarou isso para todos. Só que chegou um momento, ele fez isso por muitos dias, mas Paulo se perturbou com isso, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Isto é, nós aprendemos aqui que Satanás, os espíritos imundos, os demônios, ele entra dentro de uma pessoa também para dar capacidade de adivinhação, não porque a pessoa tem alguma capacidade mediúnica, que ela nasceu mediúnica, isso é uma mentira do diabo, não existe. O que existe é o espírito de Satanás, os espíritos imundos, os demônios trabalhando na mente da pessoa, assim como o Espírito de Deus fala conosco, com aquele que é filho de Deus, e nos dá entendimento daquilo que Deus está comunicando muitas vezes a nós, uma palavra direcionada. Satanás também fala na mente daqueles que estão debaixo do seu jugo, da sua escravidão, mas há libertação em nome de Jesus. Pastor Diego. Glória a Deus, que Deus abençoe cada irmão que está juntamente conosco, nossos irmãos internauta. Um abraço para o nosso irmão Edson, que está aí sintonizado juntamente conosco aqui na live dos amigos. Você também pode curtir, compartilhar e marcar os seus amigos aqui na nossa live. Meu irmão Fabiano falava sobre a jovem adivinhadora. E Paulo, ele teve o discernimento de entender que aquilo era um ser maligno. Mas veja a palavra que ela dizia. Eles são servos do Deus Altíssimo. Ela não falou uma mentira, falou uma verdade. Aí eu puxo o gancho do que eu estava falando antes, que ele nunca vai se apresentar com um tridente, tocando fogo pelas ventas e se pronunciando descaradamente que ele é o próprio diabo. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai se fazer de quê? De uma pessoa que morreu, que a pessoa gostava muito, e aí vai dizer, não, é o fulano que morreu que apareceu para mim. Não, isso aí é o pai Joaquim lá de Angola, que era um ser bom, um ser de luz, que voltou aqui para ajudar nós. Não, isso aqui era uma pessoa que era muito oprimida, e aí agora ela está aí, é um ser de luz que está aí nos ajudando. Não existe isso, pessoal. Isso precisa ter um discernimento muito grande para entender, porque agora Paulo está ouvindo verdades, está ouvindo coisas que são verdade, está dizendo, são seres, são pregadores que vêm da parte de Deus, eles vêm trazendo a mensagem do Deus Altíssimo, tudo verdade, mas por trás da sua fala é o espírito de engano. E Paulo, vendo que aquela jovem tinha um dom de adivinhação, dava lucro para as pessoas adivinhando, ele repreendeu o espírito e a jovem, ao mesmo tempo, parou de adivinhar. Aquele poder que ela tinha acabou. Fabiano mencionou, e é verdadeiro, quando o espírito imundo está na vida de uma pessoa, realmente, ele ativa naquela pessoa algumas coisas sobrenaturais. Que o mundo místico entra. E nós estamos falando do mundo místico. E dentro do mundo místico, não é de impressionar que ele escreva uma carta com a letra do teu familiar que partiu. Exato. Nesse mundo místico, não é de se surpreender que ele fale de coisas da tua infância e dizendo que é uma pessoa que partiu há muito tempo atrás. Ele pode dizer coisas do teu passado, do teu presente, que realmente você olha e diga assim, é verdade, aconteceu isso. Só que Paulo também disse, é verdade, tudo isso é verdadeiro, mas por trás de toda essa verdade há um espírito da mentira. Então, nós temos que cuidar muito também desse fator. Às vezes, compramos algumas coisas quando estamos feridos, machucados, estamos precisando de uma ajuda, e aí ele vem com alguém que é de luz, com alguém que vem
para te ajudar. As primeiras palavras, a primeira impressão nunca vai ser para prejudicar alguém, nunca vai ser para fazer o mal, sempre vai ser para fazer o bem. E aí depois ele vai se apresentar o outro lado dele. Um dia eu atendi uma pessoa que estava totalmente envolvida com a bruxaria. E essa pessoa há anos estava envolvida com a bruxaria. E ela começou numa linha branca. Ela disse para mim, eu comecei na linha branca, aonde eu tinha perdido um familiar e fui lá para tentar ver se eu falava com ele. E com o passar do tempo, naquela linha branca, disseram que um médium falou através daquele familiar. Só que chegou um momento que os próprios espíritos lhe direcionaram a coisas mais pesadas, a rituais, a sangue, a sacrifício de animais, e ali para frente a pessoa se afundou. Porque sempre vai ser assim. Ele usa as emoções como uma isca para fazer a pessoa ser fisgada por ela. E agora eu não quero falar apenas de outras religiões, falar da nossa religião, nós os evangélicos agora, nós os crentes agora. Será que todos que falam de Deus são de Deus? Será que todos que pregam são de Deus? Vamos falar mais agora dos pentecostais, que eu sou pentecostal. Todos que falam línguas estranhas, as línguas estranhas são do Espírito Santo? Primeiramente, eu quero dizer para você, o diabo era um anjo. Se as línguas dos anjos são faladas, existem? Claro que existem. Mas o diabo também era um anjo. Ele pode falar em outras línguas. O diabo conhece as manifestações do Espírito e pode imitá-las? Claro que pode. Ele é um imitador. Se ele se transfigura de um anjo de luz, ele não pode se transfigurar num pastor? Ele não pode se transfigurar num obreiro? Ele não pode se transfigurar num profeta? Claro. O que é mais fácil? Transfigurar num anjo ou num pastor? Transfigurar num profeta ou num anjo? Obviamente é muito mais difícil se transfigurar num anjo. Se ele faz isso como um anjo, que dirá se transfigurar em seres humanos, como seres de luz, para tentar enganar. E agora eu quero falar mais para você. Eu prego a palavra de Deus há 27 anos. Atendi muitas pessoas. E há muitas pessoas sinceras. Na verdade, a grande maioria delas são verdadeiras, são sinceras, acreditam piamente nas suas religiões e muitas vezes nos procuram quando entendem que agora é a última porta. Porque já bateram em várias portas e estavam ali servindo, ou até mesmo em alguns rituais, mas de coração aberto, sem entender que por trás dali estava o mal. Não são pessoas que estavam ali com o intuito de fazer o mal a outra pessoa, prejudicar outra pessoa. Muito pelo contrário, a grande maioria entra ali porque está desesperada. E Satanás usa o desespero, usa situações para vir com suas doutrinas. E só com o passar do tempo, através de algo que Paulo teve, e agora eu quero encerrar dizendo para você, que é o discernimento de espírito. Quando a pessoa faz um discernimento, entende que aquilo ali não é de Deus. Ela faz uma avaliação, discernir e avaliar. E Paulo avaliou, discerniu e viu que aquilo não é de Deus. Então eu digo para você agora, que é uma pessoa sincera que está nos ouvindo agora, ou até mesmo que é um crente, até mesmo que é um evangélico, analise a sua vida, faça uma averiguação total e completa. Observe bem os frutos que têm acontecido e depois, com sinceridade e verdade, pergunte se é Deus que está operando em você ou se é o diabo. Em nome de Jesus, irmão Fabiano. Amém, verdade, pastor Diego. Algo muito importante, pastor Diego, de a gente ter bem claro em nossa mente, nosso entendimento, é que nesses últimos dias que estamos vivendo, claro, de muitos anos atrás também já, né, sempre existiu, mas isso se multiplicou agora e vai se multiplicar cada vez mais, isto é, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos. Parecem ser bíblicos, mas não são. Tiram algum versículo inicial da escritura, mas distorcem o seu sentido. Usam 2, 3 versículos para tentar construir uma doutrina, mas todos os versículos estão desajustados com a escritura, foram tirados do sentido ao qual foram escritos, entende? Então, quando nós vemos, pastor Diego, gente sendo usado pelo inimigo, pregando o evangelho, causando escândalo, dando motivos para o ímpio murmurar e dizer, olha o que estão pregando, olha que absurdo, olha isso que ele está falando, olha essa falsa doutrina, olha esse falso ensinamento. Quanto mais nós vemos estas coisas, devemos ter o entendimento que isto não torna o evangelho de Cristo falso. Pelo contrário, demonstra o quanto o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, está sendo atacada.
o quanto o inimigo está com fúria da palavra de Deus e está usando pessoas para distorcer a palavra de Deus. O que é que Satanás fez com a palavra de Deus quando ele foi tentar Cristo? O método dele para tentar Cristo, qual foi? Distorcendo a palavra de Deus. Ele pegou e disse, se tu é filho, faz que essas pedras se transformem em pães. Ele usou a palavra de Deus. Tu é filho, então faz isso se transformar em pão, porque tu tem poder. Entende? Mas Jesus disse, não é assim que é usado. Não. Eu não preciso provar que se eu não tenho provisão, eu não sou filho. Se eu tenho provisão, eu sou filho. Se eu não tenho provisão, pão é provisão, entende? Eu sou filho da mesma maneira, Satanás. Te joga daqui, porque está escrito. Foi dado ordem a teu respeito, os anjos vão te guardar. Pode jogar daqui de cima. Satanás distorceu a palavra de novo. Não é assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, em todas as vezes, olha, eu te dou os reinos, te dou tudo. Porque está escrito. Tu sabe, Jesus, foi me dada essa autoridade. Eu tenho autoridade aqui na terra. Eu sou o Deus desse século. Satanás, tem mais coisas escritas. Não vem distorcer o texto bíblico. Só o Senhor adorarás. Então, meus amados, qual é o método dele? Distorcer a escritura. Qual é o método que você acha que ele vai usar os seus filhos, vai usar pessoas, corações que ele consegue ter acesso? Distorcendo a palavra pregada. Então, quanto mais escândalos você vê, quanto mais você vê pessoas pregando absurdos que você diz, você pensa, como é que ele está pregando isso? Isso em nada desautoriza, tira a dignidade da palavra de Deus, mas pelo contrário, mostra o quanto esta palavra está sendo atacada, o quanto ela é poderosa e verdadeira, e o diabo está com fúria da palavra de Deus, porque ele sabe que nós vencemos exatamente ele, nós vencemos ao diabo por meio da palavra, por meio do sangue de Jesus e do nome de Cristo Jesus, aleluia. O que está escrito aqui? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. São doutrinas de demônios. Demônios. É verdade. Pegada por quem? Pelos homens. Veja bem, isso é muito sério. Satanás, o texto está nos ensinando que Satanás está por trás de algumas pregações, de algumas mensagens que se dizem cristãos, que se dizem servos do Deus Altíssimo, mas não são falsos, são sinagoga de Satanás. Sim. Mas Deus conhece, como vamos conhecer? Precisamos conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você não vai reconhecer qual é a palavra do teu Deus. Se você não conhece as artimanhas do seu inimigo, se você não conhece o teu inimigo, tu não vai saber como se defender quando vem um dardo do inimigo, uma flecha dele. Por isso que o pastor Diego estava dizendo, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, precisamos pregar e anunciar a glória de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a salvação em Deus, mas também que nós temos um inimigo, assim como Jesus anunciou, e as suas artimanhas. Então, meus amados, eu teria aqui mais para falar, mas com o passar do tempo aqui, a gente vai seguindo aqui. Quero dar oportunidade. Pastor Diego. E isso é tão importante, Fabiano, que Jesus um dia disse que o único que tem poder para entrar na casa do valente, manetar as mãos dele e saquear da sua casa os bens é Jesus. É Jesus. Quando a Bíblia diz assim, ó, somente alguém mais valente do que ele, mais forte do que ele, tem poder para entrar na casa dele e saquear os bens que ele roubou, manetando as suas mãos. Quando ele diz isso aí, ele está referindo-se a ele mesmo, porque todo poder e autoridade está nas suas mãos. Jesus tem poder, tem autoridade. Isaías 61 diz que o seu Espírito, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ungiu a Jesus para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança, e proclamar libertação a todos os quebrantados de coração e contrito, por liberdade os que estavam presos. O Espírito do Senhor o ungiu para proclamar libertação. Quando Jesus está dizendo isso, ele repete esse texto se repete na sua vida, acontece na sua vida quando ele lê isto dentro da sinagoga, dentro do templo, e começa esta operação sobre a sua vida. Porque ele começa, então, a expulsar demônios. Ele começa a orar por pessoas expulsando demônios. Até então, Fabiano, no Antigo Testamento, isso não existia. Mesmo tendo aquela passagem que Davi tocou a harpa e o diabo saiu, nos dias de hoje, isso não funciona mais.
desculpa se eu escandalizo, mas hoje Jesus não disse assim, vai, toca violão, que tu vai expulsar demônio, vai, louva, até pode acontecer, mas não é mais como, não, isso não é uma doutrina. Sim. Tocar harpa para expulsar demônio. A doutrina é, em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome tem todo o poder e autoridade. Eu acredito que quando a pessoa canta, o diabo se perturba, sai, eu creio nisso aí, mas nem todos cantam. Eu acredito que pessoas estão tão ungidas que podem tocar um instrumento e perturbar o diabo. Creio ainda nisso aí. Mas nem todo toca o instrumento. Não é uma doutrina universal, então. Não é uma doutrina. A doutrina universal, de fato e verdade, é expulsar demônios em nome de Jesus. Isso é ao alcance de todas as pessoas que creem no seu nome. Como naquela época, pastor Diego, também não era uma doutrina. Deus resolveu usar Davi para libertar aquele demônio, naquele momento o espírito saía de Saul, como pode acontecer hoje, sem ser uma doutrina. Tá Exato, claro, sem ser uma doutrina. Agora, o que aconteceu? Naquela época, esse tipo de fato de libertação de demônios não era normal naquela época. Não era algo natural naquela época. Davi recebeu isso, houve uma libertação ao som da harpa, mas não era natural. Agora, quando ele dá autoridade à comissão dos 70, veja bem, Fabiano, 70 anônimos, não são reis, não são sacerdotes, não são profetas, não são apóstolos, não são ninguém em evidência, não menciona-se nem o nome nenhum deles. Na falar de Davi aqui era o rei, na falar de Davi aqui era um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, algo tremendo. Mas agora Jesus pega 70 homens anônimos, e os envia numa comissão. E no retorno dessa comissão, eles vêm muito surpresos e admirados, dizendo que os demônios se submetiam à autoridade do nome de Jesus. Que aonde eles foram, houve um processo, houve libertação, houve algo tremendo da parte de Deus. Que até então isso não existia. Nunca Davi disse assim, ó, vão expulsar demônios. Nunca Moisés falou assim, olha, eu vou ungir o pessoal aqui, agora você sai pelas casas curando enfermos, expulsando demônios. Nunca houve isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Jesus cumpre o Isaías 61, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu para pregar as boas novas quebrantadas. Ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. E em Atos dos Apóstolos, ele entrega esse poder à igreja. Ele diz assim, agora vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e pisarão serpentes e escorpiões, beberão coisas mortíferas e não vão causar dano nenhum. Marcos 16. Não vai causar dano nenhum. Agora Jesus, em Marcos 16, dá ordem dizendo, ide expulsar demônio, curar enfermos, falar em novas línguas, e agora em Atos Apóstolos ele fala, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da verdade. O Novo Testamento diferencia-se grandemente do Antigo nesta questão. Por exemplo, a igreja moderna hoje, ela não pode se comparar à igreja dos rituais dos judeus do passado. Sim. Sinagogas judaicas não aconteciam isto, Fabiano, e quando acontecia, tu estudou teologia, eu também, eles chamavam de exorcismo. Existiam os exorcistas do passado, não era uma libertação, era o exorcismo. A palavra de Deus diz ali que Paulo tem um confronto com homens que eram exorcistas, e eles tentam exorcizar um homem, e o demônio fala, eu conheço Paulo, e conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Aqueles homens praticavam o método dos exorcistas. Só que quando chegaram num espírito realmente que conhecia Paulo, que era uma potestade mais forte, se deram mal. Então havia, e nós não estamos falando de exorcismo, de água benta, de cruz na cabeça, de ritualismo para expulsar demônio. Nós estamos falando de um método bem claro. Jesus disse que ao alcance de todas as pessoas, a comissão dos 70 simboliza o povo, as pessoas, ide em meu nome expulsar demônio e curar enfermos. Então eu quero falar para você que é dona de casa, está lavando a louça, escutando a live, talvez não nesse momento ao vivo, mas outro dia, agora, depois, através do YouTube, do Facebook, da onde essa live for chegar, dos cortes que vai ter daqui a pouco. Não importa quem é você, não importa se você é rico, se você é pobre, se tem cultura ou se não tem. Importa uma coisa, que os demônios não saem pela tua cabeça, pela tua cultura, pelo teu grau de inteligência, eles saem pelo nome de Jesus. E Jesus deu essa autoridade no Novo Testamento, pelo seu nome, que nós expulsássemos demônios. Se Jesus mandou nós expulsar demônio, é porque o diabo é real, como o tema da Bíblia, como o tema da live. Se ele mandou expulsar demônios, é real. Se ele deu autoridade aos 70 e eles vieram dizendo que viam Satanás cair como um relâmpago, é porque ele é real. Então eu quero dizer para você agora que a igreja tem poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Amém. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue.
A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Quando a Bíblia está dizendo que ali a nossa luta, está nos direcionando ao campo de batalha. Quando a Bíblia está dizendo quem é o nosso adversário, está revelando a sua hierarquia, está revelando como ele anda bem organizado com o seu exército. Então, a live de hoje é um tema bem atualizado. O diabo é real. No Novo Testamento, Jesus prova isso. E melhor do que o Antigo Testamento, eles não tinham essa autoridade. Hoje está disponível a todos aqueles que creem no seu nome. Fabiano. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar no andamento da live, amados, mostrando que esse tema, esse assunto, não é para manter alguém com medo, não é para alguém estar com medo, muito pelo contrário. Se você conhece a Escritura, na medida em que você conhece a Deus e a palavra de Deus, você sabe que o Espírito Santo habita em você, e você não tem medo, você vive sabendo a realidade do mundo espiritual, mas sabendo que você tem a vitória sobre os espíritos imundos. Você tem a capacidade de repreender os deuses. Autoridade, como o pastor Diego já disse. E é triste e lamentável que ensinam essas verdades. As pessoas têm medo. Eu também conheci ambientes, pastor Diego, em que uma senhora de idade se substituía e dizia, vamos expulsar esse demônio. Né? Ou falava assim durante uma pregação, ou conversando informalmente, a pessoa botava a mão na tua boca e dizia assim, uma senhora, dizia, não fala o nome, são eles, fazia assim com o dedinho. Meu Jesus. Coitada, querida. Foi ensinada assim, dessa maneira, entende? Faltou um conhecimento bíblico de mostrar que eles, os demônios, o diabo, Satanás, os espíritos imundos, principados, potestades, nós vamos estar vendo aqui, eles não têm autoridade sobre a igreja, mas a igreja, ela triunfa, ainda que é o nosso ferrenho adversário, mas nós temos a vitória no nome de Jesus e no sangue do Cordeiro. Então, precisamos conhecer o nosso inimigo. Diz assim a palavra do Senhor aqui, pastor Diego, Mateus, capítulo 13, versículo 25. Veja bem, o diabo é ele quem semeia contendas, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui está falando a parábola do trigo e do joio. Né? O inimigo veio e semeou ali o joio no meio do trigo durante a noite. E aí depois Jesus explica o que significa este versículo aqui, esta fala que ele trouxe, lá no versículo de número 39, diz assim o texto, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O inimigo que semeou é o diabo, ele semeia divisão, contenda, lutas, ele quer semear fofoca, intriga, entende? É uma das grandes obras dele fazer isso, trazer falsos ensinadores, falsos profetas, para haver discórdia, para haver tumulto, para haver divisões, porque quando ele sabe que ele consegue tirar a unidade, ele sabe que ele enfraquece o povo de Deus, ele sabe que ele gera pessoas que vão se dispersar e vão até se afastar da presença do Senhor. Então, ele faz de tudo para lançar esse joio no meio do trigo à noite. O que significa noite? De forma que ninguém perceba, de forma astuta, de forma ardilosa, entende? De maneira que ninguém perceba, não, parece ser um homem de Deus, parece ser uma boa doutrina, parece que o irmão comentou, sabe aquela outra pessoa, sabe o que está acontecendo, deixa eu te contar, não é para falar para ninguém, é só para nós orar, tá? É só para nós orar. Aí ela chega para o outro e diz assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não é para falar para ninguém, Deus o livre sai daqui, é só para nós orar. Aí ela chega para o terceiro e diz, olha, é segredo, é só para nós orar. E aí ela vai no quinto, no oitavo, no 15º, só para orar, para não dizer para ninguém. A metade da igreja sabe, tu entende? Em vez de realmente a pessoa dobrar os seus joelhos, ela está sendo um instrumento do diabo, de Satanás, e ela não está percebendo, ou está conscientemente sabendo, sim, já abriu seu coração, e já está tendo prazer nisso. Para mim, essa é uma divisão para saber quando a pessoa sabe ou não, Fabiano, quando tu tem prazer naquilo que tu já está fazendo, aquilo te traz um sentimento bom, tu já está tendo prazer no pecado, e tu aí já está com a consciência que o inimigo está te usando e tu está dando abertura para isso. Mas, enfim, o texto nos ensina que o Satanás é ele quem semeia contenda.
né? Ele é o pai da contenda, e os contendores, os que cultivam a contenda são aqueles que dão abertura para que essas coisas aconteçam. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, veja que interessante aqui, pastor Diego, diz assim o texto, só um versículo, o 4 e versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? A Bíblia diz que o diabo, né, ele cegou, que é o Deus deste século, né? O século é a palavra que é traduzida por mundo, pode ser século aqui do grego, é o diabo, o Deus deste mundo, né? Quando a Bíblia usa essa linguagem, está se referindo ao diabo, a Satanás. Ele trabalhou e trabalha de forma que ele cega o entendimento dos incrédulos, isto é, eles ficam sem entendimento, não estou falando do entendimento intelectual, a pessoa pode ter uma alta capacidade de inteligência humana, linguística, universitária, acadêmica, não é disso que eu estou falando, o entendimento espiritual desta pessoa está cauterizada. O diabo cauteriza, isto é, queima, literalmente o que é cauterizar? É queimar, é destruir. O que é queimar alguma coisa? É destruir. Coloca qualquer coisa no fogo e espera alguns minutos. É destruído, é destruído. O diabo destrói, o Deus desse século destrói todo o entendimento espiritual. Em outras palavras, não há entendimento espiritual algum para a pessoa que não tem a mente de Cristo, que não é nascido de novo, que não tem o Espírito Santo, para o incrédulo, aquele que não crê em Deus, que não crê na sua palavra. Isso que nós estamos falando aqui nessa noite, sobre a realidade do diabo, para ele, é o maior absurdo. Nós somos as pessoas mais habitoladas, as pessoas mais cegas para ele. Por quê? Porque o entendimento espiritual dele foi cegado pelo inimigo, pelo diabo. Assim funciona, infelizmente. O Deus desse século faz isso. Pastor Diego. Glória a Deus. Fabiano, estamos com 1h15 de live. Vamos chegar então para os nossos momentos já finais aqui da nossa live. Eu quero deixar, meu amigo internauta, os momentos finais dessa live. Quando nós começamos em Gênesis, eu quero dizer que lá no Apocalipse, o diabo é mencionado novamente no livro de Apocalipse. Mas agora ele é mencionado como um derrotado, aonde Jesus vem e o derrota, chamando ele de antiga serpente. E desta antiga serpente que havia a profecia, que ele iria morder os seus calcanhares, ele iria pisar sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que na vitória de Jesus, na ressurreição, ele desceu ao inferno e tirou a chave da morte e a chave do diabo das mãos de Satanás. E no livro de Apocalipse, com provas dizendo que esta antiga serpente estava ferida, estava machucada, porque Jesus Cristo é o grande vencedor. Por tudo que nós estamos falando, é uma novela, um filme, onde o final já existe. Amém. Não é o final meu, nem o final da tua vida. Nós somos meros coadjuvantes dentro dessa novela da vida real, desse filme da vida real que estamos passando. Mas os grandes autores, os grandes personagens, Jesus e o diabo, evidentemente essa história já tem fim. Esse livro já está encerrado. Esse livro já está com o seu prefácio que foi aberto em Gênesis e a sua conclusão no livro do Apocalipse, dizendo que Jesus o derrotou, a antiga serpente, caiu o diabo, o caluniador dos irmãos. E a Bíblia diz que ele, por 1000 anos, será paralisado e depois será solto para tentar novamente os moradores da terra, o qual depois, então, haverá o fim. Quero dizer, então, que dentro das escrituras de Gênesis, Apocalipse, ele é um dos personagens que faz parte. Porém, entre ele e Cristo, o final a gente já sabe. Fabiano, contigo. Amém. Glória a Deus, meus amados. Essa aqui é a rodada final, pastor Diego, então? Sim, a rodada final já é 1h e poucos minutos já de live. Amém. O horário se avança. Amados, você pode ainda compartilhar essa live, pode marcar pessoas, amém? Compartilhando, mais pessoas vão poder escutar e ser edificadas por essa verdade, essa realidade que precisamos levar muito a sério, né? Eu quero aqui, antes de ler aqui os versículos que eu quero, rapidamente então passar, por causa do tempo, não vai ter outro momento, vou aproveitar aqui, muito rapidamente. O diabo, ele é pai da mentira, está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Ele semeia mentira, ele é o pai da mentira, tem prazer
que seus filhos vivam na mentira, amém? Não dê a tua boca para o diabo, não deixe a sua boca viver na mentira, nem pequena, nem média, nem grande. Mentira é mentira, e o pai dela é o diabo. 2 Coríntios, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Saúde, pastor Diego, Deus te abençoe. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. Não brinque com o diabo. Ele é real e ele tenta tragar as vidas, ele quer destruir as vidas, como um leão furioso. Efésios, capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, não deis lugar, não dê abertura, não dê ocasião, não abra seus pensamentos para pensamentos malignos, para o diabo trabalhar, vigie, porque se você der lugar ao diabo, ele vai tomar o lugar, pode ter certeza que ele vai tomar o lugar na tua vida, e vai te escravizar. É muito séria a realidade do diabo, meus amados. Ele causa enfermidades. Existem enfermidades que são físicas, fisiológicas. Você vai no médico, constata, né? Você faz o exame e está constatado no exame. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente enfermidades em que você não encontra nada em exame nenhum, mas você continua enfermo e o médico não descobre. Normalmente, essas situações são espíritos demoníacos. É um exemplo, Lucas capítulo 11, versículo 14. Existem muitos relatos de enfermidades que Jesus repreendeu o demônio. E a pessoa voltou a falar, e a pessoa desencurvou, era encurvada, enfim. Enfermidades que Jesus repreendeu e eram demônios, e a pessoa ficou sã na hora. Amém? Então, conheça o teu inimigo e repreenda ele com autoridade em nome de Jesus. E agora nos textos finais, pastor Diego, então, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja bem, principados, potestades, hostes violentas. Essa é a nossa luta, não é contra pessoas, amém? Saiba lutar no joelho, no mundo espiritual. Muitas vezes você tenta atacar uma pessoa porque ela está te atacando. Seja sábio espiritual, porque a nossa guerra é no mundo espiritual, são contra os demônios. Amém? Amém. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isto é, sujeitai-vos ao Senhor, viva essa palavra, viva segundo os princípios de Deus, tenha aliança com Deus, pratique a palavra, viva em arrependimento, não vive uma vida de pecado com prazer no pecado. Quando tu vive essa palavra, tu está te sujeitando a Deus, e aí o que é que vai acontecer? Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Aleluia. É isso que a Bíblia diz, você não tem que temer o diabo, você tem que viver a palavra, resistir ao diabo na cara, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, e ele vai fugir de vós. É isso que a Bíblia diz, você e eu não temos que ter medo do diabo, temos que repreender ele na autoridade que está sobre a nossa vida, amém? Amém. E o último texto aqui, pastor Diego, para encerrar minha fala, o pastor Diego já trouxe a ideia aqui, já trouxe a verdade, e eu quero só ler o versículo aqui que exprime essa verdade, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Eu amo este texto. Diz assim o texto: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vai ter um fim. Algumas pessoas perguntam por que Deus permite tanto mal na humanidade, nós sabendo que o diabo é uma das causas de quase todos os males do mundo, né? Deus, não é que Deus permite, já foi decretado por Deus o fim dele, o extermínio do mal, já foi decretado, só que não é no teu tempo e no meu tempo, é no tempo de Deus, é no tempo ao qual está profetizado e escrito nessa palavra, amém? O diabo, ele vai estar atormentado para todo sempre no lago de fogo que nunca vai se apagar, amém? Então, meus amados, guarde essa palavra nessa noite no teu coração, leve a sério a realidade do mundo espiritual, não brinque de ser cristão, não brinque com
o pecado, o diabo está destruindo pessoas, destruindo vidas, pessoas desigrejadas longe de Deus, aleluia, pessoas nesses dias blasfemando de Deus, blasfemando do Espírito Santo, blasfemando nas redes sociais, em vídeos, em shorts, que nós vemos aí de línguas estranhas, brincando com a palavra de Deus, fazendo comédia, fazendo show com a palavra de Deus, falta de temor de uma forma estrondosa, pastor Diego, nesses dias, estamos vendo nos últimos dias, a falta de temor no meio dos cristãos, com as coisas sérias, não se brinca com o diabo, não se brinca com as coisas espirituais, não se brinca com as línguas estranhas, com o Espírito Santo, que é bendito, aleluia. Não brinque com o Senhor, aleluia, não brinque com a tua vida eterna, o diabo é real, mas em Cristo nós temos a vitória, no nome de Jesus, nós temos a vitória contra o diabo e seus demônios, contra Satanás e seus planos, em nome de Jesus. Não vou me estender por causa da hora aqui, pastor Diego, né, vou passar para ele aqui, amém, meus amados? Deus te abençoe, um forte abraço, compartilha esta palavra, para que mais pessoas recebam, marque pessoas, amém? Pastor Diego, mais um prazer, mais uma vez foi um prazer estar contigo aqui nessa live, meu querido. Obrigado, meu irmão Fabiano, por nós estarmos juntos, aí sempre uma alegria, nós estamos compartilhando a palavra de Deus, está trocando ideias tão boas sobre as escrituras sagradas. Eu quero deixar aqui o agradecimento a todos os irmãos que já participaram da live, que vão compartilhar ainda, que vão escutar essa live mais para frente. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima live, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Deus abençoe.